Bom dia por Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor, parte de sábado e de domingo, sábado pela tarde e domingo pela manhã. Olha, o de sábado ficou lei e graça, o versículo para memorizar se encontra lá em Gálatas capítulo 2, versículo 21, que diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. A gente vai analisar com carinho esse contexto de lei e graça diante desses dois cenários, de parte de sábado e de parte de domingo. Mas olha só, cristãos da maioria das denominações falam sobre lei e graça e entendem a relação entre elas. A lei é o padrão da santidade e justiça divinas, e violá-la é pecado. 1 João 3,4 diz que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E porque todos nós transgredimos essa lei? Pois a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Agora olha só o que diz. Gálatas capítulo 3, verso 22. Somente a graça de Deus pode nos salvar. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Nesse contexto, temos o pequeno detalhe do sábado, do sétimo dia, como parte da lei, por várias razões. Muitos cristãos estão determinados a rejeitá-lo, dando todos os tipos de desculpas para justificar essa atitude. Em algum momento, precisamos pensar também sobre esse assunto. Agora, olha só. Embora expresso de maneiras diferentes e em cenários variados, o tema da lei e da graça está em toda a Bíblia, incluindo Deuteronômio. Sim, esse livro também apresenta a relação entre lei e graça, mas em um contexto singular. É interessante a gente notar esse contexto de lei e graças, porque a gente sabe, Efésios capítulo 2, versículo 8, fala que a gente somos salvos pela graça mediante a fé. Mas olha só, eu não creio que Deus ele salva o ser humano, ele chama o ser humano para viver uma santificação. Eu sei, a graça de Deus nos salvou, mas ele tem regras e tem leis que foi estabelecida, que essas leis não podem ser quebradas. Mas olha só, parte de domingo vai explicar um pouco sobre isso. A lei no céu. Embora a gente conheça e saiba que existem seres celestiais, seres santos, que são os anjos, eles precisam também ser regidos por alguma lei. Eles precisam viver em obediência. Porque até então, se você é obediente a alguma pessoa, é porque existe alguma coisa que esse ser pede para você obedecer. E por amor, você obedece. Olha só, Deus é amor. E o amor é o princípio abrangente de seu caráter e o fundamento de seu governo. Ele deseja que o amemos, por isso nos criou com liberdade moral, o que é inerente ao amor. Algo central no conceito de liberdade moral é a lei moral. Embora partículas subatômicas, ondas do oceano e cangurus sigam a lei natural, em certo nível, não cumprem nem precisam cumprir a lei moral. Somente os seres morais precisam da lei moral. E é por isso que, mesmo no céu, Deus tem uma lei moral para os anjos. Como é que a gente pode demonstrar que existe essa lei moral no céu para com os anjos? Primeiro ponto, quando você vai para Ezequiel, capítulo 28, versículo 15 e 16, você vê que fala sobre a queda de Lúcifer, que encontrou-se nele o quê? Iniquidade. Esse conceito de iniquidade é apresentado para o ser humano conhece. Quando fala de iniquidade, a sua mente joga também para pecado, para desobediência, para queda e tudo mais. Então, se foi encontrado iniquidade no coração de Lúcifer lá no céu, desse anjo que se rebelou, automaticamente a gente vai para 1 João capítulo 3, versículo 4, que fala o quê? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se surgiu iniquidade no coração de Lúcifer no céu, ele quebrou um princípio, ele quebrou uma regra estabelecida por Deus. E essa regra foi a desobediência à lei de Deus. Ele quebrou os mandamentos de Deus, por isso que se achou iniquidade em Lúcifer. Agora ainda tem mais, olha só. Que diremos então? Que é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Romanos, capítulo 7, versículo 7. Então, olha só,
O que aconteceu no coração de Lúcifer? Ele se deixou levar por si, ele deixou que essa iniquidade surgisse dentro do coração dele. Então, a lei estava mostrando ali o que era que precisaria aqueles anjos fazer. É claro, é um livre-arbítrio e amor, eles precisariam obedecer. Quando esse amor foi quebrado para com Deus e colocado o orgulho dentro de si, automaticamente esse anjo ele quebrou um princípio moral que existia lá no céu e automaticamente ali ele quebrou a lei de Deus. Então a gente precisa entender, olha só, Ellen Goodwhite escreve no livro O Maior Discurso de Cristo, assim: a vontade de Deus se expressa nos preceitos de sua santa lei. E os princípios dessa lei são os mesmos princípios do céu. Os anjos celestiais não atingem mais autoconhecimento do que saber a vontade de Deus e fazer sua vontade. É o mais elevado serviço que se possam ocupar suas faculdades. Céu, terra, não importa. Se Deus tem seres morais, haverá uma lei moral para governá-los. E a violação dessa lei, onde quer que seja, é pecado. Então é interessante a gente notar esse contexto. Anjos, olha só que interessante, o conhecimento que ele tem sobre a vontade de Deus não é assim, eles têm um conhecimento a ponto de obedecer os princípios da palavra de Deus. Deus é severo sobre isso? Não. Os anjos eles são conhecedores de muitas coisas no céu. Mas existem leis morais que regem também, que servem para governar, que servem para estabelecer uma qualidade de vida, um ambiente melhor, que se a gente seguir corretamente, a gente vai viver em paz. Essa lei que Deus nos deixou, se a gente pegar e seguir ela fielmente, os princípios da palavra de Deus, nós vamos ter paz e tranquilidade. Então eu convido vocês a, nesse exato momento, chamar o Espírito Santo para habitar em seu coração, para que você possa ter um coração puro e dentro de vocês um espírito inabalável, conforme a palavra de Deus, não segundo o seu próprio coração, mas segundo o coração de Deus. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã e eu convido vocês a orar nesse exato momento. Eterno Deus e grandioso Pai, te louvamos, Senhor, por essa mensagem. Pai, nos ajuda a entender verdadeiramente a vontade do Senhor para nossas vidas. Pedimos tudo isso em nome de Cristo Jesus. Amém.